O Estado do Rio de Janeiro elaborou uma cartilha que informa os direitos do cidadão e como deve ser o relacionamento entre o morador e os empregados da obra. A gente está na linha com o Merri Daixum, coordenador de projetos e obras da Delegacia Legal do Rio de Janeiro, que vai dar uma explicada para a gente sobre toda essa situação. Boa tarde, Merri. Boa tarde, Glaucia. Tudo bem? Boa tarde, seus ouvintes. Boa tarde para você também. Merri, o que deve ser feito antes da gente começar uma obra? Assim, o que eu vejo na maioria dos casos é que as pessoas tratam essa relação pedreiro-proprietário com muita informalidade. É verdade, Glaucia. O que acontece normalmente nesse tipo de relação é que as pessoas fazem uma contratação assim, muito amadoramente, digamos assim. Isso quando as pessoas não contratam a pessoa errada, né? Normalmente a gente sempre tem um vizinho, um porteiro, que sempre é muito de boa vontade, oferecendo serviço, e aí que às vezes a gente acaba se atrapalhando. E aí o barato acaba saindo muito mais caro. Normalmente, Certo. Então, antes da gente começar uma obra, Merri, qual é o primeiro passo? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que definir bem é o que a gente quer fazer na obra. Evitar de discutir isso na frente da pessoa. A gente deve definir entre a gente, entre as pessoas, o que efetivamente a gente quer. E a gente define aquilo, lista o que a gente quer fazer efetivamente, e só depois a gente começa a contratar as pessoas que podem fazer aquele serviço. E eu sempre recomendo que a gente contacte mais uma pessoa para a gente poder ver uma condição melhor de pagamento e de prazo também, né? Certo. Agora, assim, se a gente for contratar pintor, marceneiro, pessoas diferentes, a gente precisa ter um contrato para cada um desses trabalhadores? Depende, Glaucia, que é o seguinte, normalmente, a gente quando vai fazer um serviço maior, uma reforma, a gente normalmente faz mais serviço, acaba usando eletricista, bombeiro e tal. Tem pequenos empresários que têm uma equipe e normalmente você consegue resolver por aí. Mas a questão é que se a gente for contratar ou essas pessoas ou mesmo isoladamente, o importante é a gente ter definido o que a gente quer e ter isso por escrito, ter anotado direitinho o valor, a condição de pagamento, o prazo de entrega de serviço, para que a gente não tenha problema, inclusive porque dependendo do prazo que vai demorar isso, pode ficar caracterizado um vínculo empregatício. E você tendo um contratinho à mão, que você faz através de um modelo simples de contratante, contratado de serviço, você pode se precaver desse tipo de situação indesejada. Certo. Então, se eu não tiver nenhum tipo de contrato, se for tudo feito de boca, aquela coisa que a gente costuma mesmo, como você chamou no início, de amadora, a gente não tem como cobrar garantia nenhuma, né? Não, tem, porque o contrato escrito é um tipo de contrato. O contrato de boca, como a gente diz, o contrato de forma oral, ele tem um valor também, até porque mas só que você vai precisar ter testemunha. E é uma coisa mais complicada. Mas lógico que se você levar testemunha e você tiver mais algum outro tipo de prova, agora, quando você tem isso por escrito, você se elimina dessa outra necessidade de ter testemunha. E você não juizar de pequenas causas, você consegue resolver. Mas é lógico que se você tem uma coisa muito bem definida e as pessoas cumprem as partes, não tem problema. A maior fonte de problema é que as pessoas normalmente não escrevem e depois fica pelo entendimento, e nem por má vontade. Às vezes uma pessoa esqueceu de algum detalhe ou outro que o papel não esquece. Certo. Então, olhando por esse ângulo, a pessoa está muito mais segura se contratar uma empresa, mas por outro lado, uma empresa também sai muito mais caro do que você contratar um avulso, de repente. Lógico, olha só, dependendo do serviço, a gente recomenda que você procure um arquiteto, um engenheiro e tal, mas normalmente quem vai pintar a casa, ou quem vai trocar um azulejo, ou quem vai fazer uma pequena ampliação, não vai procurar um arquiteto, não vai procurar um engenheiro, até por questão cultural. Agora, o importante é você definir, e eu sempre falo o seguinte, é cada macaco no seu galho. É parte elétrica, procura um eletricista. É parte hidráulica, procura um bombeiro. É parte de pintura, procura o pintor. Você tem as pessoas especializadas exatamente por causa disso. Sempre tem um curioso que gosta de mexer numa coisa ou outra, mas o ideal é que você procure o profissional certo, é o que eu sempre falo. Você vai comprar um apartamento, ou vai alugar, ou vai comprar um carro, qualquer coisa que você faz, você tem que assinar um documento. E normalmente não é diferente quando você vai contratar uma empresa ou quando você vai contratar um profissional. Tem que ter um documento, tem que ficar documentado exatamente para você preservar a relação que você tem com a pessoa que você vai contratar. Certo.